2014, a dona de casa Fabiane Maria de Jesus foi morta, espancada por dezenas de pessoas, e tudo por causa de um boato que dizia, esse boato foi espalhado nas redes sociais e afirmava que ela era responsável por sequestrar crianças e usar essas crianças em rituais de magia negra. A informação era falsa. E por causa dessa falsa informação, uma vida foi perdida. Do mesmo modo, nos últimos anos, a gente tem vivenciado, experimentado diversas situações nesse sentido, em que as notícias falsas são espalhadas e existem grandes consequências para todos nós. Um grande exemplo dentro da política aí foi a eleição de Donald Trump, já que alguns dias antes da eleição foram espalhadas diversas notícias falsas sobre sua adversária Hillary Clinton. E na nossa sociedade, no dia a dia, a gente já está cansado de ver várias situações assim, né? Há alguns anos teve aí o boato da baleia azul, por exemplo, né? O pessoal começou a espalhar que no dia de São Cosme e Damião eles iriam distribuir doces envenenados para crianças, e isso às vezes causa transtornos muito grandes, ou pode ser que causem poucos transtornos, mas de forma geral as fake news causam transtornos, né? E às vezes muito graves, levando a pessoas a tirarem a vida de outras. Então, isso demanda de nós bastante cuidado na hora de analisar um texto e tentar perceber se a gente está compartilhando ou não uma notícia falsa, né? Às vezes a gente não precisa necessariamente compartilhar essa notícia por meio do WhatsApp, por meio das redes sociais, da internet. Às vezes só no boca a boca a gente acaba contribuindo para que alguma coisa muito ruim aconteça. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as fake news, né? Sobre como elas acontecem, o propósito delas, e também vou falar para vocês como nós podemos fazer para identificar se uma notícia é ou não falsa. Vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam saber em relação às fake news é que nem tudo dentro de uma notícia que é considerada fake precisa ser fake. E isso é uma estratégia que eles utilizam. Deixa eu explicar melhor. Às vezes você tem uma notícia em que o título, o subtítulo é verdadeiro, mas o texto é falso. Ou o contrário também pode ser verdadeiro. Você pode ter um título e um subtítulo falsos e muito alarmantes, mas o texto fala uma coisa totalmente diferente. E as pessoas muitas vezes não leem o texto, né? A gente pode ter, inclusive, o título, o subtítulo e o texto verdadeiros e uma foto que é falsa. E aí existem variações aí das fake news, tá? Então fiquem de olho. Tem uma outra situação. A data, por exemplo, a gente precisa verificar. Às vezes uma notícia é muito antiga, mas a gente está divulgando essa notícia até hoje. Isso é um problema. E olha só, levante a mão quem nunca fez isso. Eu acho que todos nós fizemos, porque eu mesma já compartilhei várias notícias, infelizmente agora eu já aprendi a lição, mas assim, de morte de algum ator, alguma coisa assim, e na verdade a morte já tinha acontecido há muito tempo e, enfim, né? Às vezes a gente fica alarmado porque a gente não sabia, mas esquece de checar a fonte, a gente esquece de checar se a notícia é atual, se é verdadeira. Então, agora eu vou passar para vocês algumas dicas para não fazer isso mais. Vamos lá. A primeira delas, gente, para a gente identificar se uma notícia é falsa ou não, é avaliar a fonte, né, o site, e não só isso, o autor e o conteúdo. Tudo isso precisa ser analisado. O site é um site confiável de notícias, né? Então, vocês têm que ver. Uma coisa importante é se os sites são realmente os sites que vocês estão procurando. Porque muitos sites falsos se utilizam de uma estratégia bastante esperta, na verdade. Eles colocam nomes muito parecidos aos sites de notícia confiáveis. Às vezes eles trocam uma letrinha ou colocam um númerozinho e aí a gente digita alguma coisa errada, acaba chegando lá. Ou ainda a gente vê a notícia assim, bate o olho, é de tal site, beleza. Mas não é de tal site, porque às vezes tem uma letrinha que mostra que é um site diferente. Então a gente precisa ter muita atenção em relação a isso, ok? Um outro ponto, gente, é avaliar a estrutura do texto. E aí o conhecimento na língua portuguesa é essencial, porque muitas vezes esses sites enganosos ou que apresentam fake news acabam cometendo vários erros de português, de pontuação, né? Às vezes colocam muitas palavras em caixa alta, e isso aí faz com que a pessoa fique alarmada, e é de propósito, né? Mas sites confiáveis não colocam isso. Sites de notícias que são mais confiáveis, eles não utilizam dessa estratégia. Pelo menos não ao longo do texto, né? Então, fiquem bastante atentos. Se vocês perceberem, né, que existe aí muitos erros de português, se existe muitas palavras em caixa alta, se há exagero na pontuação, muito provavelmente esse site é de notícias falsas.
Um outro ponto, gente, é pesquisar o nome dos especialistas citados, porque tem muita notícia que apresenta o nome dos especialistas, mas eles nem existem. Então, eles inventam dados. Aí, nesse caso, é nossa responsabilidade checar se as pessoas realmente existem, ok? Outro ponto é checar a data de publicação. Como eu falei anteriormente, às vezes a notícia não é propriamente falsa, mas é uma notícia velha. Isso também pode representar um problema. Um outro ponto muito importante é desconfiar de informações muito alarmantes e que pedem para que você compartilhe. É justamente essa estratégia que muitas pessoas utilizam para espalhar essas fake news, né? Criam essa urgência, essa necessidade de se compartilhar. E muitas vezes aí essas informações são falsas. Outra questão é digitar o título no Google, gente. Digita o título dessa notícia no Google, porque se for uma notícia fake, pode ser que apareça já lá no próprio Google, ó, fake, tal coisa, tá? Isso ajuda bastante. Ou pode ser que apareça essa notícia em outros sites também, e você vai poder verificar. Nesse sentido, a gente já conecta a uma outra dica, né, que é verificar em outros sites. Então, assim, de modo geral, é sempre importante que vocês verifiquem qualquer notícia em mais de uma fonte, tá? Porque a gente sabe que nem sempre o jornalismo é neutro, né? Deveria ser, mas nem sempre é. Então, leia a notícia em várias fontes, tá? Se essa notícia foi publicada em várias fontes, ótimo, provavelmente ela é verdadeira, mas é sempre bom também analisar as diferentes formas como ela é apresentada, para que você tenha a sua própria versão da história, para que você entenda aí sobre pontos de vista mais amplos, ok? Uma outra questão, confira se o site não é um site de piadas, tá? A gente tem aí o sensacionalista.com, por exemplo, que traz muitas piadas em forma de jornalismo, mas é claro que é zoeira. Só que às vezes a gente tá desatento e acaba compartilhando, né, achando que é verdade. Então confira para não dar essa má nota, tá bom? E, por fim, gente, só compartilhe as informações depois de vocês checarem, de terem certeza de que vocês estão compartilhando uma notícia verdadeira que realmente precisa ser compartilhada. Existem alguns sites que podem ajudar vocês nesse processo de checagem se a notícia é falsa ou não. Vamos a eles. O primeiro deles é aosfatos.org. Nós temos também efarsas.com. Tem o site do G1, né, que é g1.globo.com/fato-ou-fake, o site vazafalciane.com e o projetocomprova.com.br. Existem outros ainda, mas esses são alguns dos principais que vocês podem utilizar. E lembrem-se, gente, acima de tudo nós temos responsabilidade. Talvez, como eu, vocês já tenham compartilhado notícias falsas. E tudo bem. O que não é tudo bem, o que não vai ficar tudo bem, se a partir de agora que vocês já sabem disso, vocês continuarem compartilhando. Então, muita responsabilidade e muita atenção, ok? A gente precisa lembrar, por exemplo, que no caso da Fabiane, os responsáveis pela morte dela não foram apenas aqueles que a espancaram, mas aqueles que divulgaram informação falsa, às vezes pensando, inclusive, estar fazendo uma coisa boa. Essas pessoas também são responsáveis porque fizeram a mensagem chegar até a mão daqueles que a espancaram. Enfim, é isso. Um abraço a todos vocês.